Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br, Wannabe Nerd e Correio Brasilense. Estamos aqui no terceiro ano do Conexão Sundance, o quarto ano de cobertura do Razão de Aspecto direto do festival. Hoje o dia foi corrido, né? O festival começa 5 da tarde, né? Na verdade. Antes disso tem toda a parte organizacional, buscar os passes, crachá, retirar os convites, retirar os ingressos, né? E é sempre, essa parte burocrática é sempre bastante desagradável. Demora e tal, é complicado. Mas tudo bem, né? O importante é a gente estar aqui pelo filme, estar aqui pela diversão, e não para ficar reclamando, né? Afinal de contas, já diria o nosso querido Julinho Davan, pare de reclamar. Bom, o primeiro filme que eu vi hoje, e um dos filmes da abertura do festival, foi The Edge of Democracy, ou Democracia em Vertigem, apesar de no IMDb esse filme tá com um nome diferente, né? Tá com o nome de Impeachment, não sei porquê, né? Mas enfim, o nome definitivo do filme é Democracia em Vertigem, que é basicamente uma tradução, né, do The Edge of Democracy. É um documentário brasileiro, dirigido pela Petra Costa e produzido pela Netflix. Isso eu não sabia, a gente não falou em nenhum podcast, não falou em nada, produzido pela Netflix, né? Então vai estar disponível na Netflix para todo mundo, creio eu. Esse documentário trata basicamente da situação política brasileira e do impeachment, mas numa abordagem um pouco diferente e com alguns detalhes que são realmente interessantes. Quais são eles, primeiro? Bom, primeiro ela aborda basicamente das manifestações de 2013 até as eleições de 2018, embora, ao contrário do que muitos brasileiros pudessem esperar, as eleições de 2018 não sejam um ponto central, né? São apenas lá um ponto de fecho, né, que até não está suficientemente desenvolvido, mas isso é porque o documentário estava sendo produzido já antes disso, né? Ele foi feito, começou a ser pensado, gravado, fazer as coisas todas a partir do início das manifestações pelo impeachment da presidente Dilma, ainda em 2015, no primeiro ano de mandato dela. Mas o que tem de interessante no filme? Quais são as abordagens diferentes? Bom, a primeira é uma questão bem fática mesmo, né? A Petra Costa teve acesso a bastidores mesmo, né, do processo de impeachment e a bastidores da prisão do presidente Lula. Então, realmente, aquelas imagens que a gente viu na TV, né, na Globo News, e que também estão no filme, né, o Lula discursando, quando ele saía para fora do sindicato, coisas assim, coisas do depoimento, o documentário, na verdade, tem imagem de dentro, né? Filmou, entrevistou as pessoas dentro de lá do sindicato do ABC, dentro do Palácio da Alvorada, no dia do impeachment, né? Então isso dá uma abordagem um pouco diferente e um pouco mais pessoal. E a segunda coisa também, e que é certamente a que pode ser, e pelo menos em termos assim, de linguagem, né? Estamos falando aqui de linguagem cinematográfica, pode ser, a depender de quem estiver assistindo, né, o grande mérito e o grande demérito do filme. Qual é ele? Né? Ele é narrado pela Petra Costa com base na experiência pessoal dela. Então, isso, na verdade, tirou uma dúvida que, inclusive, nós tivemos durante o podcast, né, o primeiro podcast que a gente fez sobre o festival, que está disponível, aí compartilhado por todos os sites, está no SoundCloud, está na razãodeaspecto.com, está no Cinemação, né, e no Wannabe Nerd, que era, bom, a Petra Costa faz filmes que são baseados muito em experiências pessoais, né, com uma abordagem bastante subjetiva, como é o Helena e como é o Homo e a Gaivota, né, e agora é tratar de um tema político. E tratando de tema político, como isso ia acontecer? Como isso ia ficar? Ela também fez uma abordagem pessoal. O filme é todo baseado no ponto de vista dela e na experiência dela, né, em relação àquele processo, todo o processo histórico que estava passando no Brasil, o que tornou o filme, digamos, diferente, né, diferente do que a gente espera em relação ao documentário político. Ele é um filme posicionado, é um filme pró-Lula, pró-Dilma, né, pró-esquerda, mas ao mesmo tempo ele é um filme honesto, né. O que eu quero dizer com um filme honesto? É que ele faz seu juízo de valor, ele dá suas opiniões, mas ao mesmo tempo ele não cria assim nenhuma notícia falsa, né? Não desvirtua nenhum fato, né? Quer dizer, usa os fatos como colocados na imprensa, os fatos conhecidos, para fazer a sua análise, né? Mas, por se tratar do tema que se trata, dadas as circunstâncias do Brasil, ele certamente vai sofrer, né? Vai ser um filme que nasceu para ser odiado por grande parte do Brasil, e independentemente de ter alguma qualidade ou não, vai ser amado por outra parcela do Brasil. Mas uma coisa importante também, e aí eu realmente não sei dizer se o filme vai ter uma versão brasileira, né, especificamente, é que o filme foi feito em inglês.
Obviamente as imagens dos acontecimentos no Brasil estão em português com legenda, mas a narração da Petra Costa, ela é toda feita em inglês. Eu não sei se vai ter uma versão com as narrações em português no Brasil. Não posso fazer essa afirmação. Mas é possível que tenha. Mas o fato é que, qual foi a minha principal sensação em relação ao filme? É que ele é um filme que funciona muito para o público estrangeiro, né? Ele cativou muito o público americano aqui. E teve esse efeito porque os americanos conseguem se relacionar, né, com aquele tema. Eles fazem um paralelo entre a situação do Brasil e a situação dos Estados Unidos. Estavam muito curiosos, né? Inclusive na fila, quando algumas pessoas descobriram que eu era brasileiro, me fizeram perguntas sobre isso. Então isso cativou muito aqui, cativou a seleção, cativou o público. O filme chegou a ser definido pela apresentadora de Sundance, depois do filme, como um épico monumental, e pelo público, né, como um filme muito poderoso. E realmente é um filme muito envolvente. É realmente bastante bom, mas a relação de um brasileiro com ele vai depender muito como se relaciona, muito mais com o tema do que com o filme em si. Para mim, como documentarista também, né, eu gostei muito do filme, achei o filme muito bem feito. E então, Democracia em Vertigem fica para mim com 4,5 de 5.